Bom, com o Pereira eu teria que ser muito esperto. Eu teria que ser muito inteligente, sabe? Eu teria que usar o que está à minha frente, principal. A maior diferença entre Pereira e Aspinall é o Pereira, ele publica tudo, sabe? Cada sessão de sparring. Bem, eu tenho toda uma carreira de kickbox dele para estudar, também tenho um currículo bem decente dele no MMA para acompanhar agora, e Pereira está realmente preso a um certo estilo de luta, onde ele consegue demonstrar tendências nas suas combinações. Jon Jones não desistiu de sua luta na Casa Branca contra Alex Poatan, e em podcast recente ele revelou seu plano de jogo para vencer o lutador brasileiro. Ele também comentou sobre Tom Aspinall e sua suposta mentalidade fraca. Ele também fez um comparativo entre os dois lutadores, tanto Alex Poatan quanto o Tom Aspinall. Então o vídeo está muito bom, e se você é novo, chegou aqui agora, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o teu like, e no final do vídeo comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo e o que você achou das afirmações do Jon Jones. Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bem, estamos de volta a pedido do público. Obrigado por causar esse alvoroço na internet comigo, John. Como vai, meu amigo? Que bom te ver, Jeff. Acho que devemos começar do início. Você estava lá em abril, isso já fazem 6 meses. E Tom Aspinall basicamente estava vencendo todo mundo, até os golpes nos olhos de Ciryl Gane. E você viu aquele final que foi bem polêmico, né? E claro que cutucados nos olhos não são muito comuns, sabe? Ninguém gosta de levar cutucado no olho. Mas muitos lutadores do UFC ainda conseguem superar a situação. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso e também sua consideração. Acho que na internet você percebeu, você é muito estratégico e conseguiu ver o Tom desistindo quando era mais jovem, mas ele ainda não era um atleta profissional e foi com a chave de joelho meio fraca, como pegada no tornozelo, e como isso se traduziu na sua percepção que talvez esse cara fosse mais fraco no seu aspecto mental do que você imaginava. Cara, eu tenho a impressão de que ele é um valentão, ele é um brigão, ele é um grande lutador. Ele dedicou o tempo necessário, ele se esforçou bastante, mas acho que uma coisa acontece quando você não tem tempo suficiente no octógono, sabe? E você acaba subindo no ranking sem provar muita coisa. E existe muito medo no desconhecido. E eu sinto que da mesma forma, pode ser mais desafiador lutar contra alguém sobre quem você ainda não sabe muito. Existe talvez uma camada de pele mais resistente que Aspinall não desenvolveu devido à curta duração de suas lutas. E eu volto sempre no começo de cada luta e observo tudo que eu consigo encontrar sobre a pessoa. Seus motivos, sua motivação, quem lhe deu a faixa preta, sabe? Tudo que é muito importante para mim. Eu acabei de perceber que o Tom, ele teve algumas derrotas no meio da carreira. Ele começou a lutar muito jovem, mas também está sendo finalizado muito tarde. E quando eu tinha 23 anos, eu lutava contra os melhores caras do mundo, sabe? E eu estou vendo o Tom Aspinall, mais ou menos da mesma idade agora, sendo agredido por gente que ninguém nunca ouviu falar antes. Então, só isso já me mostra um pouco mais sobre o que está por trás da fachada e de todo esse personagem Tom Aspinall. Então, eu já vi isso acontecer 2 vezes. Eu acompanhei a situação do Curtis Blaydes, onde ele parecia estar ali para derrotar o Tom Aspinall naquela noite. Sabe, o Curtis estava confiante e partiu para cima do Tom sem dó nem piedade. E ele estava acertando golpes incríveis. E houve uma mudança de nível, Tom desfere um chute e magicamente ele se machuca, lesiona o joelho. Mas, bem, eu esperaria que um lutador que lesionou o joelho ao menos tentasse se levantar, ou pelo menos mancar, ou pelo menos tentar andar, e com o Tom ele estava completamente fora de combate. Essas coisas são as quais eu estou prestando muita atenção, e a situação em que ele se encontrava era surreal. Ele leva uma dedada no olho e inicialmente o médico simplesmente disse para ele parece bem, e o Tom respondeu, não consigo ver, eu não consigo enxergar. E o Ralph até disse, né, ei, não diga isso, respire fundo. Ele nem estava tentando enxergar, cara, ele simplesmente não queria ver. E então outra coisa aconteceu, o olho que ele estava cobrindo parecia ser o olho que na verdade não havia sido atingido. Então o Tom, ele nem sabia ao certo qual olho estava mais comprometido, ele simplesmente sabia que ali ele tinha sofrido uma falta e que aquela seria a sua única saída. Então, quer dizer, eu ainda acho que o Tom é um atleta incrível, tá? Eu acho que ele é um ótimo lutador, mas o reconhecimento, ele é realmente importante. As informações sobre o que você vai enfrentar são importantes. E sinto que agora o tempo ele está a meu favor para descobrir quem é esse adversário. E se ainda lutarmos, será incrível. Eu não acho, cara, eu não sinto que preciso dele, especialmente
principalmente depois da sua última apresentação. Então eu acho que o tempo mostrará ao mundo, na verdade, quem eu sou e o que eu fiz. E sabe, só porque algo é mais novo ou talvez mais interessante não significa que vá substituir o que já existe. Bom, para mim os atletas mais interessantes da atualidade são as pessoas com mais personalidade, certo? Para mim, Alex Pereira é como um superstar, porque ele é uma figura singular. Ele parece um deus guerreiro indígena americano, com aquela pintura facial, penas e tudo mais. E tem um arco e flechas, tipo atirando flecha nas pessoas. Com ele, cara, ele parece ser um personagem, né? Um lutador de rua. Sim, esse personagem. Cara, eu gostaria que ele falasse mais, sim. Pelo menos ele falasse algumas besteiras em inglês. Cara, ele seria uma estrela muito maior. Ele tem aquele algo a mais, sabe? Ele é abençoado de alguma forma, cara. Ele simplesmente tem isso. E isso não pode ser ensinado. Na verdade, você não pode ter um assessor de imprensa que venha e lhe mostre como se tornar alguém assim. Bem, existem pessoas que as pessoas simplesmente apoiam e não sabem por que as amam ou as odeiam. Mas algumas pessoas, elas têm nelas algo que faz você querer prestar atenção. Caras como os irmãos Paul e caras como o McGregor, sabe? Algumas pessoas simplesmente têm isso desde o primeiro dia em que entram em cena. E Pereira literalmente é uma das poucas coisas que ele diz, que é o chama, e as pessoas ficam traumatizadas, cara, ficam loucas, ninguém sabe ao certo o que isso significa, mas ele tem esse fator especial. Ele é uma das razões pelas quais eu queria muito competir contra o Pereira. Sentia a marca que ele representa, a energia que ele transmite. E, cara, será lembrado por mais 5 anos, por exemplo. O Aspinall, ele acabou de ter uma luta acirrada e as pessoas já estão descartando ele. Sua jornada ainda nem começou e ele já está praticamente seguindo em frente. Adoraria que você fizesse uma previsão mística. Analise em termos de pontos fortes e fracos aqui. Qual seria o plano dele para te eliminar e como você sabe colocar o seu plano de jogo em prática? Bom, com o Pereira eu teria que ser muito esperto. Eu teria que ser muito inteligente, sabe? Eu teria que usar o que está à minha frente, principal. A maior diferença entre Pereira e Aspinall é a qualidade das imagens que eu tenho. O Pereira, ele publica tudo, sabe? Cada sessão de sparring. Bem, eu tenho toda uma carreira de kickbox dele para estudar. Também tenho um currículo bem decente dele no MMA para acompanhar agora. E a minha perspectiva é que Pereira está realmente preso a um certo estilo de luta, onde ele consegue demonstrar tendências nas suas combinações, nos seus contra-ataques e na sua defesa. E seria meu trabalho encontrar as brechas nessas tendências, algo que eu acredito ser capaz de fazer. Uma das coisas que todos subestimam em relação à nossa luta é a minha força física. Nem sempre eu pareço ser o cara mais forte do mundo. Eu não sou muito musculoso, mas todos que lutam comigo dizem a mesma coisa. Ele é muito mais poderoso do que eu jamais imaginei. Então eu acho que é aí que ele vai desferir socos fortes, chutes fortes, mas acho que a minha força e minha experiência em luta agarrada seriam demais para ele lidar. Cara, por curiosidade, se você pudesse manifestar e simplesmente ver o futuro, como seria esse final? Você acha que será uma decisão ou prevê uma interrupção da luta por conta dos golpes no chão, o Pereira? Bom, eu sinto que o caminho mais claro para a vitória em ambas as lutas seria levá-los para o chão. O meu objetivo seria praticar kickbox até encontrar o momento certo para levar a luta para o chão, tentar uma finalização ou um nocaute técnico. Cheguei a um ponto nas lutas em que sinto que tenho muito mais a perder do que a ganhar. Eu estou apenas sendo sincero aqui. Isso não é ser covarde nem nada do tipo. Essa é a pura verdade. Eu tenho quase 40 anos e pratico um esporte de combate. Um esporte muito físico. E sim, eu tenho que tomar as decisões corretas, sabe? E lutar só por lutar já não faz mais sentido para mim. Eu sinto que posso ganhar mais dinheiro sem ter que dar socos em pessoas. E estar na Casa Branca é o motivo pelo qual eu saí da aposentadoria. Isso não tem nada a ver com Aspinall, isso não tem nada a ver com Pereira ou com qualquer outra pessoa. É a Casa Branca. É a ideia de fazer parte de algo tão histórico que significa mais para mim do que alguns milhões de dólares a mais ou mais uma vitória na coluna
das vitórias e significa tudo para mim. E eu nunca estive na Casa Branca. Tive muitas oportunidades de visitar a Casa Branca. Bem, eu nunca aceitei o convite de ninguém, mas competir lá, aquecer dentro da Casa Branca e sair pelo Salão Oval, como acho que disseram que seria num Gramado Sul, seria incrível, sim. Cara, isso também me renderia muitos pontos com os meus amigos. Eu sou amigo de alguns dos veteranos militares mais importantes do nosso país e sei que eles achariam isso muito legal, muito legal. Então, para mim, algumas das minhas motivações já não são mais tradicionais, entende? Eu não acho que me importo com o que a maioria dos lutadores se importa. A maioria dos lutadores não recusaria 30 milhões de dólares. Eles simplesmente não fariam isso. Mas os meus objetivos são diferentes das outras pessoas atualmente. E sim, na Casa Branca seria algo que estaria na minha lista de desejos pessoais.